Audiobook da Revista Espírita de 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Quarto ano, 1861. Julho, item 7.2. Variedades. Os espíritos e a gramática. Um grande erro gramatical foi descoberto em O Livro dos Espíritos por um profundo crítico, que nos dirigiu a nota seguinte, e li, na página 384, parágrafo 911, linha 23, do vosso Livro dos Espíritos, e há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está nos lábios, querem e estão bem satisfeitos que isso não seja. Se tivesseis colocado, que elas querem e estão bem satisfeitas que isso não seja, não credes que o francês nisso ganharia? Estive tentado em crer que o vosso espírito escritor protetor é um farsante que vos faz cometer faltas de linguagem. Apressai-vos em puni-lo e sobretudo corrigi-lo. Lamentamos não poder dirigir os nossos agradecimentos ao autor dessa nota, mas foi sem dúvida por modéstia, e para se subtrair aos testemunhos de nosso reconhecimento, que esqueceu de colocar seu nome e seu endereço, e que se limitou a assinar um espírito protetor da língua francesa. Uma vez que parece que esse senhor, ou esse espírito, se dá ao trabalho de ler as nossas obras, rogamos aos bons espíritos consentirem em colocar nossa resposta sob seus olhos. Fica evidente que esse senhor sabe que o substantivo pessoa é do feminino, e que os adjetivos e os pronomes concordam em gênero e em número com o substantivo ao qual se relacionam. Infelizmente, não se aprende tudo nas escolas, sobretudo com respeito à língua francesa. Se esse senhor se declara o protetor da nossa língua, havia ultrapassado os limites da gramática de Lomon, saberia que se encontra em flegnar da frase seguinte, e embora essas três pessoas tivessem interesses bem diferentes, eles estavam todos, entretanto, atormentados pela mesma paixão, e esta outra em Valgelas, as pessoas consumidas na virtude têm, em todas as coisas, uma justiça de espírito e uma atenção judiciosa que as impede de serem maldizentes, daí esta regra que se encontra na gramática normal dos exames, pelos senhores Levi Álvares e Rivaionade Boniface, etc. Empregasse algumas vezes, por silepse, o pronome il para substituir o substantivo persone, embora esta última palavra seja feminina. Esse acordo não pode ocorrer senão quando, no pensamento, a palavra persone não represente exclusivamente as mulheres, e além disso quando a palavra il está bastante afastada dela para que o ouvido não seja chocado com isso. A respeito do pronome persone, que é masculino, encontra-se a nota seguinte, entretanto, quando o pronome persone designa especialmente uma mulher, o adjetivo que a ele se relaciona pode-se colocar no feminino, pode-se dizer, persone est plus jolie que Rosine, Boniface. Os espíritos que ditaram a frase em questão não são, pois, completamente tão ignorantes quanto pretende esse senhor. Estamos mesmo tentados em crer que disso sabem um pouco mais que ele, embora, em geral, se irritem muito pouco com a exatidão gramatical, à maneira de mais de um de nossos sábios que não são todos a primeira força sobre a ortografia. Moralidade, que é bom saber antes de criticar. Qualquer que seja, para acalmar os escrúpulos daqueles que disso não sabem mais, e creem a doutrina em perigo por uma falta de linguagem real ou suposta, mudamos essa concordância na quinta edição de O Livro dos Espíritos que vem de aparecer, uma vez que, sem pena, aos rimadores temerários o uso ainda, eu creio, deixa a escolha dos dois. É verdadeiro prazer ver o trabalho que se dão os adversários do espiritismo para atacá-lo com todas as armas que lhes caiam à mão, mas o que há de singular é que, apesar da multidão de setas que lhe atiram, apesar das pedras que se semeiam em seu caminho, apesar das armadilhas que se lhe estendem para fazê-lo desviar de seu objetivo, ninguém ainda encontrou o meio de detê-lo em sua marcha, e que ganha um terreno desesperador para aqueles que creem abatê-lo dando-lhe piparotes. Depois dos piparotes, os atletas do folhetim tentaram o imprevisto e desolador, com isso nem mesmo foi abalado, e não correu senão mais depressa.